Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Boa. Pessoal, muito bom ver rostinhos conhecidos por aqui. Um pouco antes de falar, vou me apresentar brevemente. Hoje eu estou à frente da Endeavor. Antes desse ciclo, por 20 anos, eu fui empreendedora em diferentes ciclos. Primeiro, sou do Sul e trabalhei numa criação de uma companhia hipotecária, que é um tipo de um banco, que depois virou um banco. E meu segundo ciclo foi em tecnologia. E uma curiosidade, quando eu descobri que o Cadu ia me entrevistar hoje, ele foi meu braço direito na construção da Bicred. Então, eu acho que não tem pessoa melhor para me provocar e para me entrevistar do que o Cadu. Fiquei muito honrada. Então, obrigada, Gadotti, André, Ju, pelo convite. A Taco é uma das empresas da Endeavor e é um prazer poder participar dessa jornada e falar um pouco sobre como a IA está mudando o mundo todo e qual que é o papel de pessoas dentro disso. Então, vamos lá? Bora lá. Meu Deus. Te dei um spoiler, mas assim, aonde vocês acham que quando a gente, dentro da Endeavor, vocês conhecem o que é Endeavor? Boa. Então, dentro da Endeavor, o que a gente faz é fazer várias mentorias e conversar com essas empresas. E quando a gente está tentando entender qual foi a principal mudança quando essa transformação da IA ganhou força, qual que vocês acham que foi a principal? Qual o tema que ganhou força? Qual que vocês acham? Gente, como eu estava falando para vocês, esses dados são muito legais porque eles são transcrições de quase 3 mil mentorias desde 2024. E o que é legal dentro das mentorias da Endeavor é que não são mentorias que a gente vai lá entrevistar, me fale sobre pessoas. Na verdade, a gente sempre puxa os temas das mentorias para ser temas que esses fundadores, esses CEOs estão vivendo, e a gente sempre quer falar assim, o que te tira o sono à noite? O que você está realmente querendo resolver? Então, os dados que a gente vai trazer aqui são relatos das pessoas vivendo essa transformação enquanto ela acontece. Um ponto legal de trazer, a gente sempre faz, e eu acho que é super sincronizado com a história de produtividade, a gente sempre calcula a produtividade das empresas da Endeavor como uma medida de que a gente está selecionando legal, que as empresas estão fazendo diferente. A produtividade média das empresas da Endeavor é 11 vezes maior do que a produtividade de mercado. Então, você imagina que os dados que eu vou trazer para vocês aqui, que mostram um pouco dessa realidade, já são de empresas que, na média, são 11 vezes mais produtivas e, mesmo assim, estão vivendo essa transformação. E é onde que a conversa está indo, né? Então, a gente acabou rastreando como que se concentram os temas de gente, e aqui eu vou mostrar uma comparação de como está mudando a direção das perguntas de 2024 para agora. Muita gente ainda fala assim, IA vai substituir o humano, o que vai acontecer com a área de pessoas, qual que é o futuro do trabalho, enfim. Se você vê a correlação hoje de temas que envolvem inteligência artificial com temas de people, a gente está falando de um salto de 20% para 57%. Ou seja, 57% que hoje um founder está falando sobre IA, ele está falando sobre gente também. Então, às vezes, fala assim, não, é um problema de arquitetura, de produto. Não, é uma questão de gente. E daí a gente fala assim, qual que foi o principal? Quando a gente começa a tentar entender essas conversas, qual foi o principal tema que caiu? Performance. E não é porque essas pessoas acham que não precisam medir performance. É que como que você vai medir performance de algo que você não sabe como você quer medir? Então, antes, era o principal tema era a avaliação de performance. Hoje, o que entra? Assim, que time que eu preciso ter? Qual que é o desenho organizacional que vai me fazer, como o Gadotti estava falando, chegar nessa produtividade macro da empresa? É muito interessante isso, né? E daí, quando a gente começa a entender assim, tá, e dentro dessa transformação, o que vem principal para fazer a transformação acontecer?
O papel de CEO e do C-Level, como que a liderança participa dessa transformação, o design organizacional. É muito maluco, né? Você pensar nos desenhos antigos e na evolução desses desenhos. E uma das coisas, tipo, algumas perguntas interessantes que vêm, né? Ok, mas daí como que eu treino as pessoas, né? Como que as pessoas se preparam? Porque eu tenho que preparar um time. Então, tem muitas perguntas interessantes nessa evolução de desenhos. Mudança de cultura. E essa mudança, eu gosto muito de falar de mudança de cultura, porque você pensa assim, mesmo em empresas de tecnologia, esses tempos eu tive uma conversa com o Horn, que toca o WhatsApp do Brasil e em alguns países. E ele fala assim, a gente tem costume de achar que é um tema legal para as pessoas. E, na média, é um tema super desconfortável. Ninguém olha para isso e fala assim, nossa, que legal, muita gente está com medo, muitos CEOs estão com medo. Então, como que isso conversa com a forma que eu vou fazer toda essa transformação? Qual que é o papel de people nessa transformação? Eu acho que nunca foi tão protagonista. E daí olha tanto a distribuição de avaliação de performance, que era o principal tema até 2024. Em que mundo que a gente está vivendo? Se a gente não está vivendo uma transformação, não sei muito o que isso significa, né? Então, quando a gente fala assim, quais são os padrões a nível de design organizacional? O founder vira curador de contexto. Uma das coisas que a gente fala que a IA, eu tenho provocado muito, a melhor forma de responder o que a IA não transforma é o que ela não deveria substituir, mesmo. Ela não substitui o olho no olho, ela não substitui as trocas, seja quando você tem entre teu cliente, entre o time, ela não substitui decisão, ela substitui coordenação. Definitivamente, se você tem um time que precisa ter muito coordenador de gente, você tem que repensar se realmente esse é o desenho. E, cada vez mais, usar essa coordenação que vem de agentes para potencializar aquilo que ela não substitui. É outro caminho, né? Então, papéis intermediários somem ao longo do tempo. A cultura vem antes da ferramenta. Acho que todos vocês devem estar falando como eu nivelo o time. O que é micro, o que é macro. Como que eu deixo as pessoas livres para experimentarem um pouco, mas depois de um tempo eu também consigo fazer direcionamentos macros que não deixe cada um só automatizando seus e-mails, que com certeza é um ganho, mas um ganho que não vai mover ponteiro. Como que eu faço essa cultura não ser algo muito agressivo que vai ter um efeito ao contrário? Mas essa mudança tem que acontecer. Uma das conversas mais presentes que eu tenho com os fundadores é o nivelamento vai ser requerimento. Não vai dar para ter colaboradores que não tenham um nivelamento mínimo. Como fazer isso? Né? Então, a adoção funciona muito melhor que o top-down, é muito diferente eu, como área de people, estar falando o que tem que ser feito e eu ser exemplo do que tem que ser feito. E o exemplo, ele se traz as pequenas coisas. Eu abri uma reunião com material feito, com análise de dados ali. Como que isso se demonstra na forma como eu ajo? E a avaliação de performance, então, IA vira requisito formal, aquilo que eu falei, com risco de desligamento, mas de que forma trazer tudo isso no tempo certo. E uma coisa muito legal, velocidade também cede lugar a impacto. Acho que isso não é só para os produtos que a gente entrega, não adianta só fazer mais rápido. Como que eu estou fazendo e medindo? Principalmente esse macro. Se a gente está vendo que na média o macro não está mudando, como que eu posso ser o articulador para que na minha empresa isso seja diferente? Então é isso, eu vou trazer só algumas frases que até algumas assustam mais, outras menos. De 100 pessoas em produto, passamos para uma. E a área virou Growth Tech Dados na mesma mesa. Gente, vocês estavam nesse mundo. Há 3 anos atrás, qual que era um dos maiores medos? Não consigo contratar dev, pago meus devs em dólar. Como que a gente... Olha como o mundo é efêmero. Olha como as coisas mudam rápido.
Time mais enxuto, mais sênior, com IA absorvendo. Fazer mais com menos, está tudo automatizado, não precisa crescer tanto de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se a IA te possibilita novos mercados, novos produtos, novos mundos, eu não gosto desse desenho que você precisa diminuir o time. Eu acho que você precisa redesenhar teu time. Então, é isso. O RH que os founders precisam agora não é o que avalia, é o que move a transformação. E acho que, dando luz ao que o Gadotti acabou de trazer, é o que redesenha, é o que arquiteta, é o que catalisador da mudança, é o que é o exemplo da mudança, na forma de ser, na forma de agir. É o que provoca o founder. Olha que curioso, eu estava falando, eu tenho um mundo muito engraçado e diferente na Endeavor. O nosso conselho é só de empreendedores tech. Então, você imagina o que é um conselho só de empreendedores, é um lugar muito rápido e que provoca mudança. Mas o mais maluco, eu entrei na Endeavor em setembro do ano passado. E apesar de eu ter, por 10 anos da minha vida, estar num ciclo tech, empreendendo, ninguém na minha entrevista, há 1 ano atrás, me perguntou o quão fluente eu era em IA. Isso não participou da minha entrevista. E hoje a gente está dentro... E tinha uma discussão, inclusive, na Endeavor, que a gente não deveria desenvolver muito produto internamente, porque é uma instituição global. Então, tinha toda aquela discussão. Hoje, a gente já fez o penúltimo conselho, eu tenho sempre uma sessão restrita com os conselheiros, que foi assim: TT, você é exemplo da mudança. O que está acontecendo agora deixa a gente com outro modelo de negócio. Qual que é o nosso contexto coletivo, qual que é a inteligência, como a gente usa dados, como que a gente usa IA, menos de 1 ano. Então, isso está acontecendo muito rápido. Então, eu não tenho tanto que avaliar o time que eu tenho que redesenhar o time que eu preciso, dar adeus para muitas camadas, necessariamente muita gente júnior, mas eu acho que um dos grandes desafios é como eu treino pessoas que entram. Eu realmente não sei como responder, mas eu acho bem importante. Time enxuto, time mais sênior, mas não é só enxuto e mais sênior. Qual que é o perfil da pessoa mais sênior que eu tenho que ter? Não adianta só ser sênior, né? E não adianta só saber ser muito nivelado em IA, porque as duas coisas sozinhas não resolvem. Qual que é esse mundo, qual que é o desenho desse profissional? Quando a gente fala de builder, né? Quando a gente fala de... Antes, a gente até teve uma discussão esses dias, carreira Y, como isso, na verdade, conversa porque com um contribuidor individual cada vez mais, que são pessoas que não necessariamente vão ter times embaixo, mas vão estar na discussão de estratégia. Então, o que a gente está tentando até fazer internamente no time hoje é eleger algumas dessas pessoas que até tinham time, mas que estão fazendo esse movimento, para mostrar que isso não é um passo que você está perdendo, que você pode estar ganhando. E daí agora o desafio é como que eu vou medir que isso está acontecendo na prática. Na teoria tudo é muito legal, assim, na prática, quando a gente começa a ver sobre adoção, sobre, enfim, várias questões que a gente vai falar mais com o Cadu depois. E acho que uma das coisas mais importantes, um mundo com pessoas que resolvem mais tudo, é um mundo com menos silos definitivamente. Até o jeito que você organiza as suas áreas é diferente. Se você tem um mundo em que a camada de liderança é maior, será que ele se estrutura nas mesmas áreas que se estruturava antes? Me parece que não. Qual que é o modelo certo? Não sei, gente. Cada um está fazendo de um jeito porque ninguém sabe ao certo. Essa é o desafio e a beleza disso. E acho que não vai ter um jeito de resolver para todos, com certeza. E uma das coisas que eu tenho falado muito e que tenho escutado muito é estar confortável no desconforto de algo em transição. Estar confortável em fazer testes e direcionando o modelo enquanto você entende o que isso significa e ter pessoas que estão no mesmo lugar. Porque se você quiser sair de um desenho assim, né, mudar o desenho radicalmente, falando assim, esse é o desenho que funciona, potencialmente, qual o risco disso?
Como que você produtiza a tua transformação no piloto de testar e errar, adaptar? Com o teu time, com uma cultura que não deixe medo, enfim. Acho que é esse mundão que a gente está vivendo. E, no todo, eu acho que esse é um presente. Assim, lógico que todos dá medo, todo dia alguém aqui dorme com algum sentimento de dúvida, ou de caos, ou do time que está com dor. Mas eu olho essa transformação como uma oportunidade imensa. E eu olho essa transformação para quem está vivendo isso no lugar de people, com um protagonismo, num lugar tão especial, que eu acho que ele pode ser muito significativo e cada vez mais. Eu acho que a gente via de um time, era área de RH, que virou people e métricas, que virou um transformador da mudança. Então, acho que esse protagonismo é muito especial. É muito legal, tá? Eu acho que muitos de vocês estão nesse lugar, e eu acho que é um lugar desafiador, mas de uma responsabilidade e de um potencial de transformação enorme. Então, é sobre isso que a gente vai falar com o Cadu, e obrigada pelo tempo de vocês aqui. Vamos lá para as perguntas. É isso. Bom dia, pessoal. Bom, parabéns, CT, muito legal a sua fala. E eu acho que todo mundo de RH tem muita curiosidade de saber exatamente o que rola nessas conversas, né? Entre C-levels, entre conselho. Eu acho que na linha do que você colocou do RH cada vez mais protagonista, qual que é a mensagem mais importante que você captura da pesquisa que você acha que é importante para a gente de RH sair daqui com isso na cabeça, com essa reflexão? Para mim, a principal mensagem é: não existe empresa que não esteja vivendo essa transformação. E não existe empresa que sabe viver essa transformação. Eu acho que quando você fala assim, isso é algo tão concreto e tão incerto ao mesmo tempo. E acho que a principal mensagem é como viver a transformação. Daí acho que assim, qual as respostas que eu dou dentro desse universo acontecendo. E daí, voltando à apresentação do Gadot, ainda no mundo que está todo mundo tentando se achar, vendo seus ganhos ali na sua esfera individual, mas a nível de organização, mesmo nas maiores empresas de tecnologia que a gente conversa, assim, tem muita... O que eu gosto muito, gente, num mundo tão incerto, é dos exemplos. O que está dando certo e que a gente viu ponteiro mover. E daí eu acho que cada vez mais, como a gente viu em números, é o lugar de gente, de people, cada vez mais central nessa transformação, uma mudança cultural. Então, acho que esse, para mim, é a principal mensagem que vem. E protagonismo de people é um protagonismo que você vai provocar o CEO. Então, acho que perfeito que você está aqui, porque o Cadu me conhece como ninguém. E já me provocou muito. Ele, inclusive, era a pessoa que falava assim, eu muito acelerada e não tão responsável, grávida, entrava no carro e não colocava o cinto. E daí o Cadu olhava para mim e falava assim, Maria Tereza, você pode colocar o cinto, por favor? Esse tipo de coisas básicas, eu acho que nesse momento, assim, qual que é o teu lugar de provocação para o CEO? É um lugar muito importante. Qual a mensagem que você tem que dar? E como que a gente se prepara para essa conversa, TT? Porque você trouxe exatamente que é um cenário ainda incerto, ninguém tem a resposta pronta. Como que um profissional de RH se prepara para essa conversa com o CEO diante de um cenário de tanta incerteza, ou com um líder de time, com o time de liderança? E aí, só antes de você responder, tem um QR Code aqui na tela, pessoal, fiquem à vontade também para mandar perguntas, tá? Eu preparei algumas aqui sem uso de IA, tá? Então, fiquem à vontade para trazer perguntas aqui também. Enquanto vocês mandam, eu vou seguindo aqui com o nosso roteiro. Vai lá, TT. Vou falar como eu acho que faria, tá? E olhando tudo que a gente está vendo. Eu pensaria muito no macro.
Acho que assim, sim, tem um desafio de nivelar, tem um desafio de entender como, mas me parece que isso é quase requirement e parte do mundo que a gente vai ter que passar. Mas para eu fazer a conversa certa com o CEO no mundo macro, como que eu fatio o que a gente tem que conversar? Quais as escolhas que deixam esse mundo tão confuso num lugar um pouco mais pragmático de potenciais caminhos? É uma transição, mas nesse próximo ano, nesse próximo semestre, aonde a gente está apostando que isso vai mudar? Como é o caminho? Tipo, eu acho que é uma conversa que consciente da transformação, mas propositiva e sem se perder no micro. Como eu organizo o espaço de que eu entendo que o macro vai andar, assim, sabe? Qual que é meu lugar de conseguir organizar isso de alguma forma? Seja assim, ok, nesse semestre, quais as mudanças de desenho de time que a gente já vai fazer? Então essa é uma visão D1. Eu tenho uma imagem de o que pode ser daqui 2 anos. E como que eu vou desenhando isso, né? Eu acho que como um tema que eu acho muito legal, assim, vai ter a transformação e os produtos que vão emergir de vibe coding dos profissionais que vão aprender a tentar coordenar melhor esses agentes, né? Mas uma das coisas que funcionou muito para a gente foi assim, enquanto eu faço isso emergir do time e a gente vai mudando o desenho do time, será que não vale uma parte do negócio ser disruptiva mesmo para a gente ir ganhando? Então, assim, como que se organiza esses movimentos para que eles deem resultado? Porque o que o CEO vai ver e vai gostar é a sensação de que, por mais que seja um mundo em transformação, a gente está fazendo apostas que vão dar certo ou não, mas a gente está escolhendo movimentos que vão mover o ponteiro. E por quê? Legal. E veio uma pergunta aqui no sentido de estrutura de time, né? Você trouxe ali que talvez a gente deveria focar mais em profissionais mais seniors. De outro lado, existe uma percepção geral de que a turma mais júnior tem mais facilidade com novas tecnologias. Então, como que você equilibra esse dilema, né? Trago muita gente jovem que já está mais acostumada, que já é AI native, ou priorizo seniorização nos times em times mais enxutos? Eu acho que é um mix. É um mix e até porque você tem que pensar no futuro, assim, né? Eu vou trazer uma conversa legal que acho que é do mundo menos tech que eu tive recente com o Pedro do Matos Filho, que lidera a transformação dentro do Matos Filho. Ele fala assim, pô, quando eu olho o desenho dos sócios do escritório, cada vez mais vai fazer diferente as pessoas mais senior quem tiver habilidade de navegar nesse mundo e como que eu premio isso e como que eu uso os exemplos de quem está fazendo isso bem. Porque no final do dia é muito sobre exemplo, por isso que é importante você entender a direção e entender como que o impacto se dá na prática, assim, né, do que está sendo desenhado. Ao mesmo tempo, essas pessoas mais novas são umas esponjas, né? Uma das coisas que a gente aprendeu quando a gente está falando a gente está fazendo alguns pilotos de programas com empresas AI native. A gente achou que a gente ia falar de IA com elas. Elas dão aula de IA para a gente. Ainda mais que vem mais leve, sem legado. Eles não querem falar de IA, mas eles não sabem fazer go-to-market. Eles estão prontos para escalar, mas eles não têm a escala, um ciclo de vendas mais longo. E tem coisas que não substituem a vivência. Então, me parece que enquanto você quer preparar melhor e entender cada vez mais qual que é o teu perfil de pessoa sênior que vai conseguir ser exemplo e vivenciar a transformação de diferentes jeitos, eu acho que a pessoa mais jovem, muito talentosa e essa esponja, você vai ter que expor ela à vivência antes, senão ela nunca vai viver. Se você deixar ela muito separada, como que você consegue que essa pessoa que vai aprender mais rápido esteja exposta a conversas que ela não estaria antes? E ele usou um exemplo voltando para o Matos Filho. Um júnior não ia em negociação de cliente.
eu vou ter que levar ele antes, porque senão a gente vai ter um gap. Como que você faz esses mundos irem se encontrando aos poucos? Assim, então, acho que é um mix dos dois mundos. Legal. E chegaram várias perguntas aqui sobre a parte de capacitação também, que é isso que você trouxe, né? Que a turma mais jovem já chega, enfim, jogando. Qual que é a sua visão sobre o papel de treinamento e desenvolvimento nas empresas nessa nova era, né? Que você trouxe que 2026 já é essa era de IA, 2025 ali sendo a transição. Você tem uma visão como líder que cada um deveria ir atrás do seu conhecimento ou a empresa deve se organizar para trazer um conhecimento ali mais institucional? Assim, gente, até quando você começa a entender o que está acontecendo. Quem aqui fez um curso de IA e fez toda a diferença? Você vê que são poucos. A maioria, você aprende se você conversa com a tua IA. Então, eu ainda acho que você tem que mostrar, por exemplo, com certeza, vivenciar isso na tua dinâmica, mas acho que está mais ligado à cultura e daí o perfil das pessoas que também vão se adaptar do qualquer outra coisa. E mais uma coisa importante, gente, eu acho que quando a gente fala de cultura, treinamento, não... Eu acho que é super importante você disponibilizar e deixar as pessoas mais confortáveis possíveis. Mas elas mesmas têm que entender que vai ser um mundo um pouco autodidata. E eu acho que o último comentário sobre isso que eu tenho falado um pouco, até quando a gente voltando para a apresentação do Gadotti no começo, que eu adoro, que é esse gap do micro com o macro, uma das coisas que não vai adiantar é você querer fazer todo mundo builder e todo mundo fazer as soluções que vão ser menos do eu e mais da área. Não precisa todo mundo fazer, precisa todo mundo usar. Então, acho que tem um mix importante de você entender quem do time está construindo e quem tem mais habilidade para isso. E a gente não falou que tem que deixar total de ter gestor de pessoas. Então, assim, como que eu acho que é um mundo que você cada vez mais dá à luz a fortaleza do que tem em cada um, e aí você começa a entender quem que são as pessoas que realmente constroem produtos dentro do time, com relação com o produto, como as coisas se conversam, e quem são as pessoas que estão muito adaptadas e vão usar isso, e vão estar abertas a usar. Então, acho que tem esses dois lugares. A nível de treinamento, eu ainda acho que nada vai substituir a vivência da sua empresa. O teu hackathon, o jeito que a gente troca com as pessoas, como é um tema que está acontecendo na prática, eu acho que quanto mais você vivencia ele, quanto mais você troca, melhor vai ser o aprendizado, mas pode ser um lugar muito meu, assim, de ser uma pessoa bem que aprende na experiência. Legal, e você trouxe um ponto aí sobre cultura, mergulhando um pouco mais nisso, que também vieram várias perguntas sobre esse assunto. Do que você tem percebido das empresas que estão sendo mais bem-sucedidas com relação à implementação da IA, né, ou desse olhar mais AI first? Quais são as características principais que você enxerga em termos de comportamento, de atitudes, de postura, que você acha que isso, de alguma forma, ajuda as pessoas a entrarem de cabeça nessa nova era? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é a melhor forma da gente falar. Assim, quem que é uma empresa que está, eu acho que a nível de Brasil, bem à frente no que está fazendo com IA é o iFood. E acho que quando a gente escuta o Bosa falar, assim, é uma cultura que já estava pronta para IA antes da IA aparecer. Então, não foi assim que veio agora que tem a IA aqui, eu vou fazer uma... Não, se você ler assim, o manifesto que o Diego escreveu, se você, tipo, quando ele fala assim, se você vê uma briga na rua e tem um louco ou um gênio, quem que você defende? É uma cultura que provoca o status quo, que não quer repetição, que está acostumado com a mudança mesmo, e que, né, então a velocidade que as coisas acontecem lá, é uma cultura muito pronta para esse momento de transformação. Então, acho que ele sai na frente. Mas também, e daí, nesse sentido, não sei se já ouviram falar de um app que chama Zapier. Mudou minha vida na transcrição dos vídeos, e não só isso, porque eu estava com muita dor de usar os dados do WhatsApp. Porque até a nível da organização a gente está falando, vamos usar Slack, mas, gente, as nossas conversas no Brasil, 90% são do WhatsApp.
Quando eu coloquei meu WhatsApp no meu Second Brain, ele tá lendo isso, a mudança, gente, para mim é muito melhor que ler e-mail. E o Zap foi criado dentro da Prozos do iFood, então, para vocês terem ideia do nível que eles estão construindo já soluções que são spin-offadas, assim, então acho que isso vem de cultura. Ao mesmo tempo, eu acho que eu sou uma pessoa totalmente contra coisas não autênticas, assim, também não adianta do dia para a noite você pegar uma cultura que era sul, falar norte, vai, então assim, o que cabe para a cultura da sua empresa e mais do que isso, para a cultura do seu founder, né? Porque normalmente e o que é possível, porque a mudança vai vir da liderança muito, assim. Então acho que eu tentaria dentro das características que são da empresa entender. E eu acho que vai aparecer, nesse mundo que ninguém sabe, alguns caminhos possíveis que ninguém navegou. E não tão óbvios, que podem vir da própria autenticidade do que você vive na tua cultura. Então, me provocaria a entender dentro do que é, como que eu provoco transformação. E não também forçar e mudar totalmente. Então, acho que tem esse lugar um pouco. E falando de autenticidade, TT, que é um tema que você sempre traz nas suas falas, o que cabe dentro de uma cultura mais tradicional? Assim? A gente está falando de um lugar mais de empresas de tecnologia, mas a gente sabe que tem pessoas aqui de diferentes indústrias, setores mais tradicionais. O que você acha que cabe quando você tem um founder, que é uma pessoa que, enfim, não vem dessa nova geração, não está numa empresa de tecnologia? O que cabe numa empresa mais tradicional para mover para essa agenda? Eu iria por um lugar antes do reconhecer a transformação, que eu acho que o lugar que você é negacionista, a resistência da transformação acho que pode ser pior. Então, reconhecendo que existe uma transformação e, eventualmente, até reconhecendo que eu tenho uma cultura mais tradicional, quais as características disso que encorajam as pessoas a passar por essa mudança. E eu acho que eu provocaria muito, se eu tivesse na área de people dessa empresa, com um CEO que pode ser mais pragmático, perguntar para ele como ele acha, ou para ela como ela acha que vai viver essa transformação, até pegar lá os valores e culturas e tentar fazer um depara das coisas, eventualmente uma adaptação. Mas acho que é como você, a partir daquilo, direciona a mudança e, eventualmente, faz alguma adaptação, você não muda o valor, mas você muda o jeito de operar aquele valor e alguma provocação, partiria um pouco por aí, assim, sabe? Perfeito. Ou seja, começar de reconhecer que precisa mudar, né? Legal. E daí se a pessoa falar, eu não quero mudar, daí eu acho que eu sempre falo, daí a gente sempre tem nossas escolhas, né? Mas eu acho que é inevitável a gente olhar o que está acontecendo no mundo e falar assim, não tem outra saída. Para mim isso é muito claro. Não, maravilha. E você trouxe ali rapidamente, TT, sobre também a parte de liderança, né? Que está mudando muito. Hoje a gente trabalha com times, com pessoas, com agentes. O que você tem visto em relação a boas práticas ou competências ou formas de liderança que funciona nesse novo momento que a gente está vivendo? Boa, essa é uma ótima pergunta. E acho que eu vou tentar usar o exemplo dos vários empreendedores que eu convivo, assim. E acho que todo mundo que tem esse jeito mais provocador ou que está um pouco na fronteira da discussão, acho que ajuda a cultura, a transformação cultural ajuda quando naturalmente ela está ali e essa liderança tá puxando. Então acho que isso é legal. Mas também já vi gente querer forçar demais a barra. Assim, se tem uma característica, e eu posso até me colocar nesse grupo. Que teve uma pessoa de energia muito alta, com velocidade muito alta, normalmente você está querendo girar e daí você está mais atrapalhando do que ajudando, assim, essa mudança, essa transformação. Então, tipo, acho que tem um meio do caminho ali de entender que nem todo mundo tem essa energia ou essa capacidade de adaptação. Como que isso acontece? E eu acho que daí sim é uma capacidade do líder
e do grupo de liderança, que não é uma, essa aqui não é uma transformação só do CEO ou da CEO, só de people, mas é da organização. Como que você faz com que esse grupo viva essa transformação, aprenda junto, troque? Eu acho que esse quando eu vejo as empresas mais caminhando, é quem está menos também cagando regra, sabe? Desculpa meu palavreado aqui, mas tipo de falar assim, é isso. E eu já vi essas pessoas saiu de 100 para uma pessoa. Já vi muita gente reduzindo área e esquecendo que as pessoas que estão comandando esses agentes também são pessoas que podem sair, que precisam de substituição. Então, assim, não, eu acho que tem que ter muito cuidado com certezas e movimentos, assim, tipo, acho que eu já vi, ao mesmo tempo não dá para ficar com medo demais. Então, qual que é o equilíbrio entre esse desejo de mudança e esse lugar que às vezes pode ser mais destruidor? E tudo bem você dar passos para trás, mas acho que aonde isso e daí como isso conversa com uma cultura que esteja crescendo com a transformação. Gente, fácil nunca vai ser. Eu nunca vi transformação que seja fácil, que esteja todo mundo assim, nossa, que delícia, transformação. Eu não acho que isso acontece, mas como que ao mesmo tempo, ela deveria, com o tempo, evoluir, não virar o caos total, assim, né? Legal. E outra pergunta que veio aqui é sobre essa interface tecnologia e RH dentro das empresas, né? Acho que por muito tempo, enfim, veio essa mensagem de que talvez IA deveria ser um tema tocado muito por tecnologia. Acho que o RH, com muito protagonismo, se apropriou disso. Como que você tem visto nas empresas esse potencial conflito, essa dificuldade de entender quem puxa esse tema, né? É RH, é tecnologia, ou tem que ser realmente o CEO? Como que você tem visto esse movimento, TT? Eu acho que o movimento para mim, é um movimento que justamente deveria tirar a persona e entender o que ajuda melhor a organização, né? Eu acho que pessoas de people e de tecnologia maduras veem isso como uma oportunidade, até porque vamos voltar, há 3 anos atrás não conseguia contratar, hoje a gente está em outro mundo. E eu acho que são muitos complementares. Eu prefiro muito mais o desenho da pessoa de tecnologia tocando esses produtos que vão ser disruptivos de largada. E tem tanta coisa para você pensar e criar do zero a nível de produto. Se essa pessoa também quiser viver a transformação do time, potencialmente vai ser muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, elas vão ter que conversar. Né? Ela não vive... Eu acho que é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas mais autônomas, você tem pessoas muito mais interdependentes, o que é super legal. Então, me parece que se tem muito problema de quem que é o dono do problema, gente, tem tanta coisa para resolver que me parece que é um problema bem cultural que a gente pode viver nesses territorialismos, que é o caminho justamente da coordenação e como você faz disso mais. Assim, eu acho que, para mim, o que eu gosto dessa provocação, voltando eu adoro o tema da produtividade, assim, a gente está num ponto de assim, chegar em mais produtividade. Então, assim, como que essa combinação entre o que é tecnologia, o que é people, o que é transformação de cultura... Eu não acho que um líder tech vai ser o responsável pela transformação de cultura. Não, eu acho que ele vai ser a pessoa que vai puxar uma entrega de produto fora da caixinha, vai estar trocando com que também não vai ser a pessoa de people que está ali, que não quer aparecer, que não abre a câmera, enfim. Mas tem eu realmente vejo um lugar de people muito protagonista em tudo isso. Legal. TT, a gente já está chegando aqui nos nossos minutos finais. Queria conectar também com a fala do Gadotti aqui na abertura, de todo mundo sair daqui com algum experimento, tentando alguma coisa nova nas empresas. Né? O que você viu dessa pesquisa ou das suas conversas com empreendedores que mais te marcou, que você acha que a gente deveria sair daqui e implementar, testar amanhã nas nossas organizações? Boa. Eu acho que um bom exercício... Vou falar o que eu escutei de muitos e que nos ajudou. Quando a gente tentou...
a gente estava se batendo bastante, assim, porque foi assim, vem, use IA, como que faz? E a gente estava num caminho de tentar usar os agentes para automatizar o que a gente já fazia. E é exatamente aí que você está com o mundo limitado do teu ganho. Quando a gente parou de fazer isso, em 3 meses a gente falou assim, não, vamos viver de forma binária. Eu separo um time aqui que vai pensar em como a gente entrega o que a gente entrega de uma outra forma disruptiva, e a gente está indo para um caminho de, imagina, enquanto eu dava só mentoria 1 a 1, a gente está pensando o que é a inteligência coletiva da Endeavor e como, eventualmente, eu uso os founders nos seus próprios LLMs, capturando um contexto de algo que pode ser assíncrono, tipo, por um caminho totalmente diferente, que a gente não estava nem perto. Em 3 meses, a gente está tendo resultados muito legais, mas eu precisei fatiar e falar assim, essa é a área da disrupção. E, gente, aqui é o caminho, assim, que eu acho que a gente tem que se provocar muito, porque é muito legal. E isso ajuda a trazer produtividade. Do outro lado, tem o business as usual, que está se transformando. Como que eu preparo o time, a cultura, para ter nivelamento, para as pessoas ficarem mais confortáveis? Agora, então, esse foi o primeiro, assim, hackathon. Agora, no próximo semestre, quem são os builders emergindo nessa cultura? Como que eu transformo o núcleo de IA para começar a entender essas soluções que vão sair nas áreas e não individual? E, eventualmente, daqui a pouco, nesse núcleo de IA, vai ter pessoas do produto, pessoas da área, né, que estão vivendo a transformação, e aí vai ter troca, porque potencialmente coisas que nascem vibe code aqui viram produto. Tem sempre a dificuldade de arquitetura de dados, mas acho que daí para mim, viver esses 2 mundos, não tentando fazer tudo junto, facilitou bastante. Assim. Então, eventualmente, no mundo de vocês, se tiver um lugar ou se já estão vivendo, foi o que mais nos ajudou a viver tudo isso com mais resultado. Maravilha. Bom, com isso a gente encerra. Obrigado, TT, de novo pela sua participação. Acho que todo mundo sai daqui um pouco mais inspirado e energizado com as suas falas. Parabéns, Taco, pelo evento. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal.